Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus foi orar no monte. Ora, como nós temos acompanhado essas porções do Evangelho de São Lucas, vemos que, primeiro, ele estabelece o seu ensino. Depois ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos, melhor dizendo, discípulos. Depois de chamar estes seus discípulos, esses seus alunos, ele os defende e agora, a partir do Evangelho de hoje, vem a instrução que ele dá aos seus discípulos. Ora, essa instrução considera, por um lado, os seus discípulos em especial, aquelas coisas que eles devem saber, que são, por assim dizer, a essência da doutrina, e depois eles explicam preceitos especiais, que serão dados na sequência. Ora, ele começa escolhendo dentre os seus discípulos, a palavra discípulo significa aluno, aqueles que serão os seus apóstolos. Ora, por isso o texto começa dizendo que Jesus foi orar no monte, porque o monte é elevado. E aqueles que são chamados para o ministério precisam ter uma vida espiritual mais elevada e têm de estar numa união mais elevada com Jesus. Ele sobe a um monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Por que ele passou a noite toda em oração a Deus? Porque a vocação é um mistério. É um mistério que não pode ser explicado humanamente. Por que Deus escolhe a uns e não a outros? Só Ele sabe. É o mistério da eleição divina. Ele os escolhe, Ele os chama, Ele os capacita. E tudo isso acontece no mistério da noite, ou seja, na intimidade dos decretos insondáveis de Deus. Ao amanhecer, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Por que ao amanhecer? Porque a chamada acontece de maneira clara. Ou seja, a vocação, apesar de ser um mistério que é insondável, porque trata-se da eleição que Deus mesmo faz de nós, ela é um chamado que se manifesta de uma maneira clara na nossa alma. Ou seja, Deus não quer deixar ninguém na dúvida. E por isso, é o amanhecer. É naquele limite entre luzes e sombras. É ali que a doçura da sua voz se faz sentir em nossa alma. Ele chama os seus discípulos e escolhe 12 dentre eles. Por que 12? Porque a igreja é o novo Israel. E assim como o antigo Israel estava fundado sobre a geração carnal,
E por isso, os 12 patriarcas de Israel são os 12 filhos de Jacó. Ao mesmo tempo, a igreja é um novo Israel, que tem essas 12 colunas, que são, por assim dizer, aquelas sobre as quais Cristo assentou o edifício da religião católica. Isso para nós é muito importante, porque mostra exatamente a passagem do Antigo para o Novo Testamento. A igreja é o novo povo de Deus. Ela está alicerçada sobre os 12 apóstolos. Eles são as 12 colunas deste templo santo que Deus edificou. O próprio livro do Apocalipse nos apresenta, quando diz que a cidade santa de Jerusalém, da Jerusalém Celeste, tem 12 portas sobre as quais estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E ele os chama de apóstolos. Por quê? Porque a palavra apóstolo vem de apostolé no grego, que significa enviar. Ou seja, eles são enviados. Nosso Senhor diz, no final do Evangelho de Mateus: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, Jesus Cristo é o primeiro enviado do Pai. Mas depois da missão do Filho, começa uma outra missão, que é a missão do Espírito Santo. Ele diz: o Pai vos enviará o Espírito Santo, que vos dará do que é meu e vô-lo anunciará. Então a segunda missão é a missão do Espírito Santo. Mas nesta missão do Filho e do Espírito, o Filho comissiona estes 12 patriarcas do Novo Testamento e os envia em seu nome, para que eles preguem por onde ele deva passar, e para que depois de sua ascensão aos céus, eles semeiem a igreja por toda a face da terra, começando uma linhagem, que é aquela que nós chamamos de sucessão apostólica. Os bispos ordenados na sequência que remete a cada um dos apóstolos. Ora, ao fazer esta nomeação, Nosso Senhor não a faz de modo genérico. Por isso o texto continua apresentando o nome de cada um dos apóstolos. Ou seja, eles não recebem o ofício apostólico como um grupo. Eles o recebem individualmente. São Lucas apresenta os apóstolos em 6 grupos de 2: Simão e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Há muitos significados aqui escondidos nos nomes de cada um dos apóstolos, que não vale a pena destrinchar nesse momento. Mas o que impressiona é que eles são nomeados 2 a 2. Por quê? Porque é assim que se dá a concórdia da fé católica. Inclusive, dos 12, os 4 primeiros são irmãos: Simão e André, Tiago e João. E por que eles aparecem em primeiro lugar? Para mostrar que a missão apostólica, ela acontece na concórdia da fé. Ou seja, ela não pode ser cumprida na discórdia da incredulidade.
A igreja não pode ser uma sociedade confusa, em que cada um ensina alguma coisa. Depois do século XVI, com a Reforma Protestante, lamentavelmente, os cristãos começaram a se dividir e geraram todo tipo de incerteza doutrinal. Mas não deveria ser assim. Se houvesse qualquer disputa doutrinal, deveriam se reunir os apóstolos e concordemente resolver a questão com toda a sinceridade, buscando a resposta na tradição dos antigos. Porque a igreja é apostólica. O fundamento dela não está no futuro, o fundamento dela está no passado, está nos 12 apóstolos do Cordeiro. E é de lá que nós extraímos toda a nossa apostolicidade. E é com toda a retidão que nós precisamos buscar a resposta para todas as questões na fé apostólica. Não é à toa que o credo apostólico, que é a essência da fé dos cristãos, está dividido em 12 artigos. E a tradição nos diz que eles foram escritos cada um por um dos apóstolos, para nos dizer que este credo é apostólico, ou seja, ele remete aos santos apóstolos do Cordeiro. Depois de nomear os apóstolos, São Lucas diz que Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Ou seja, Jesus desce da montanha para pregar. Por quê? Porque é no alto da vida contemplativa que nós obtemos o conteúdo do que nós ensinamos. Mas nós precisamos descer para o nível das almas, a fim de que elas possam receber a instrução na palavra. Esta é a didática amorosa da missão apostólica. Ela desce do monte para a planície, a fim de instruir todos os povos, aqui muito bem representados. Nós temos os discípulos de Jesus, depois nós temos uma multidão de gente vinda da Judéia e de Jerusalém, ou seja, judeus, e do litoral de Tiro e Sidônia, ou seja, pagãos. Pessoas de todas as procedências são atraídas pela graça para receberem a palavra do Divino Mestre. E continua São Lucas: vieram para ouvir Jesus, em primeiro lugar, porque Ele é a verdade, então Ele é o remédio para as nossas inteligências. Mas não apenas para ouvir Jesus, e sim também para serem curados de suas doenças. Ou seja, Jesus não tem apenas a cura para a mente, mas Ele também tem a cura para o corpo. E diz: aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Ou seja, Ele não apenas vem para expulsar as enfermidades, mas vem para expulsar os espíritos malignos. E o texto de São Lucas diz: estes eram curados. Por quê? Porque não acontece nenhuma libertação verdadeira sem que haja cura interior. Justamente dessas brechas pelas quais os demônios penetram para roubar, matar e destruir. A multidão toda procurava tocar em Jesus. Toda aquela multidão queria tocar nele, porque uma força saía dele e curava todos. Que força é essa? Diz-nos São Paulo aos Romanos:
O Evangelho é uma força que age naquele que crê. Esta força é o Evangelho, isto é, a graça do Espírito Santo derramada em nossos corações. Esta graça brota de Cristo. E esta graça cura a todos. O que significa? Essa graça coloca tudo no seu devido lugar. Quando nós vamos escutar a palavra de Cristo, quando nós vamos beber do seu ensino, a palavra nos reorganiza. Ela nos retira do caos. Ela nos coloca novamente em ordem. Essa palavra é capaz de ordenar todas as coisas. Esta palavra é capaz de arrumar tudo aquilo que está fora de lugar. Portanto, queridos irmãos, nós começaremos a ler a partir de amanhã o Sermão da Montanha segundo São Lucas. Por quê? A palavra de Cristo é o que nos coloca novamente no eixo que nos conduz à vida eterna. Vamos pedir ao nosso Senhor que nós jamais fiquemos distantes da sua palavra. Pelo contrário, que nós possamos mergulhar nela, dia após dia, para nela obtermos toda a provisão de graça, de poder, de ação do Espírito Santo, a fim de que a nossa vida seja transformada pela ação do próprio Deus sobre as nossas almas.